Boa noite, igreja amada do Senhor. Que alegria estarmos aqui em mais um culto dos homens, nesta feita com a temática O Senhor está às portas. Posicione-se, o Senhor está às portas. Posicione-se, como a pastora bem colocou ontem, na quarta nos avisos, ou foi na segunda? Não, foi na quarta. Todo tempo é tempo de nós estarmos posicionados, quanto mais agora que o Senhor está às portas. Então, nós devemos andar sempre posicionados, posturados, prontos, porque todo tempo nós devemos estar com postura, com posição diante de Deus e dos homens. Amém, igreja? Glórias ao nosso bom Deus. Abramos a palavra do Deus vivo na segunda epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler com o nosso amado pastor Afrânio os versículos 1 e 2, e após a sua leitura, ele vai nos dirigir em oração. Amém? Obrigado, meu pastor. Isso, 2 de 1 a 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Te bendizemos, eterno Deus, maravilhoso e glorioso Senhor, que já está presente entre nós, nos concedendo a honra e o privilégio de com Ele congregarmos, cantarmos, adorarmos. E nesse momento, Pai, desenvolvidos 5 minutos de oração, tivemos já uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que possamos, Pai, recepcionar a palavra já colocada no coração do Teu servo, presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo, e nos apropriamos dessa palavra para vivê-la e para estarmos atentos e posicionados perante o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu pastor, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor, igreja. Vamos ler novamente com o nosso pastor e entendendo o que o Senhor tem a falar conosco, uma palavra extremamente conhecida de toda a igreja, nós somos extremamente enriquecidos por ela, então vamos nos aprofundar um pouco mais. Irmãos, vocativos, chama alguém, chama quem? Chama a sua igreja. Irmãos, igreja, vocês que estão chamados pelo meu nome, vocês que me temem, vocês que são o meu baluarte nesta terra, vocês que são a minha alegria neste mundo, irmãos, igreja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de um ponto, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa agora uma conjunção aditiva. E ele continua, vai entrar no segundo ponto. E a nossa reunião com ele. Nós vos exortamos, nós chamamos a atenção de vocês. Eu vou repetir, igreja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais, não retire, não seja removido, não seja tirado da vossa mente, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, ele chama a atenção da igreja, especificamente fala no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não seja removido, a que não demovai, a que você próprio não tire, não remova isso da sua mente, a que não seja tirado da sua cabeça, da sua mente, do seu entendimento, com facilidade, porque às vezes as pessoas rapidamente esquecem-se da vinda do Senhor, rapidamente esquece-se da promessa do arrebatamento da igreja, rapidamente esquece dos planos que Deus tem para a sua vida e que não seja removido com facilidade. Aí ele acrescenta, nem vos perturbeis, quer por espírito humano, ensino de homens, falsas doutrinas, heresias, quer por espírito, quer por palavra, também entendimento, ensino, palavras humanas, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
Esse dia, vocês percebem, ele está com D maiúsculo. Nós sabemos que dia com D maiúsculo se refere a dia escatológico. Nós sabemos que são 7 os dias escatológicos de Deus para essa terra, para a tua igreja, para o juízo, para tudo. E este dia que se refere aqui é o dia do Senhor para a sua igreja, que a Bíblia mesmo chama de o arrebatamento da igreja, o encontro, o chamamento, o encontro do noivo com a noiva, o encontro da igreja com seu Senhor. Então, este dia que te refere aqui é o arrebatamento da igreja. Como se procedesse de nós, supondo já tenha chegado o dia do Senhor para vocês, ou arrebatamento da igreja. E volte uma página aí na sua Bíblia, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, só para nós termos um entendimento bem dilatado no tocante a isso. Eu sei que a igreja sabe, mas só para corroborar com isso. Primeira carta de Paulo, aí mesmo, o livro anterior, 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler os versículos do 15 até o 17, amém? Eu vou ler de uma forma bem dinâmica para que nós possamos remir o tempo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, com S maiúsculo, do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, esse dia do Senhor, a que se refere 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos dos que dormem, de modo algum seremos posicionados antes do que dormem, de modo algum iremos antes dos que dormem. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a tua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles nos precederão, eles irão antes de nós. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos dos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse dia do Senhor para a sua igreja é o arrebatamento da igreja. É nisto que o apóstolo Paulo está se referindo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, quando ele fala: suponha tenha chegado o dia do Senhor. Amém, igreja? Vamos para o versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2. No versículo 3 ele diz o seguinte, primeiro eu leio, depois nós vamos pontuar. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos já pontuar agora. Ninguém, amados. Não é pastor, não é padre, não é apóstolo, não é profeta que fala em nome de Deus, não é papa, ninguém de nenhum modo vos engane. Ah, não, mas eu tive uma revelação de que o arrebatamento vai acontecer dessa forma. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto o que, presbítero? Isso que nós lemos aí no versículo 1, esses dois pontos que eu fiz questão de enfatizar. Isso o que? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Porque isto não acontecerá sem que primeiro, aí ele vai colocar 2 pontos, 2 fundamentos, para que ocorra o arrebatamento da igreja, para que o dia com D maiúsculo do Senhor para a sua igreja seja efetivado, possa ocorrer. Ele fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, de modo algum acontecerá. Tem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que a Bíblia chama também de anticristo, opositor, contrário a Cristo, aquele que se coloca contrário a Cristo. Hoje nós não vamos falar sobre o anticristo, sobre o opositor, sobre este segundo sinal. Nós sabemos que o espírito do anticristo já reina, já impera, já está atuante, já está aí. E nós sabemos que brevemente o anticristo será revelado. Isso é fato, isso é nítido, isso é notório. Mas nós vamos falar sobre esse primeiro ponto, que também fundamenta o arrebatamento da igreja, para que você tenha entendimento de como este primeiro ponto está tão latente, está tão visível, está tão nítido,
Então, basta apenas a revelação do homem da iniquidade, do filho da perdição. Nós vamos falar sobre apostasia. Apostasia, do grego apostades, significa abandono, significa separação, significa abandono voluntário da fé. Então, a apostasia é quando a pessoa abandona de forma voluntária a fé, não é algo obrigado, não é algo impositivo. É algo voluntário. O grego traz esse entendimento, porque, deixa eu explicar para vocês algo, a apostasia, ela tem restauração. Uma pessoa que está em apostasia, ela pode ter resgatada, ela pode voltar. Então, esse ato voluntário dela abandonar, ela pode voltar e ter um avivamento, se renovar e continuar seguindo a palavra. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem retorno. Não tem volta. Então, se uma pessoa coloca uma arma na minha cabeça e fala, eu vou te matar se você não negar Jesus, se você não negar a existência dele, se você não negar que ele morreu em teu lugar, se você não negar, e a pessoa nega Cristo, aquele ato ali, não tem volta. Ela blasfemou contra o Espírito Santo. Aqui está falando justamente disso. E uma pessoa que está em apostasia, ela é chamada de apóstata. Também do grego, apostates, que significa justamente isso. É aquele que abandona de forma voluntária e afasta-se da fé. É o abandono voluntário da fé, aquele que se afasta da fé. Então, a apostasia é o esfriamento espiritual. É a pessoa não ter mais prazer nas coisas de Deus, é a pessoa não ter mais prazer na leitura da palavra, não ter mais prazer na oração, não ter mais prazer em louvar a Deus, em congregar, em estar na sua santa e majestosa presença, estar em congregação. Isto tudo é apostasia. Esse afastamento é apostasia. Apostasia é justamente isso, esse esfriamento espiritual. E apesar de ser algo voluntário, a maioria das pessoas que estão em apostasia não tem entendimento de que estão em apostasia. Elas falam, não estou em apostasia, não. Longe de mim, está amarrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda faz o sinal da cruz. Eu não estou em apostasia, não. Ave Maria, eu não estou em apostasia, não. Estou nada. Vocês estão entendendo? Então, essas pessoas que estão em apostasia, elas não assumem, elas não reconhecem, elas não têm a percepção de que elas estão frias espiritualmente. Você pergunta, irmão, você tem orado? Um dia sim, 8 não. Você tem lido a palavra de Deus? Faz uns 7 anos que eu não pego na Bíblia para ler. Meu irmão, você tem congregado? Ixi, eu vou quando dá, quando inteira Natal a gente vai, que tem peça lá. Meu irmão, você está em apostasia? Tô nada. Tô não, meu irmão, tô não. Meu irmão, você está frio espiritualmente. Tô não, eu tô uma brasa, precisa ver como eu tô pegando fogo. Fogo do cão, misericórdia. Aquele fogo não virtuoso, meus amados. Então, essas pessoas não têm este entendimento, não têm esta concepção. Coloca no data show Lucas 18:8, por gentileza. Olha o que diz. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma questão, um questionamento que o próprio Senhor Jesus coloca. Está lá no livro, no Evangelho de Lucas. Haverá, porventura, fé na terra quando o Filho do Homem vier? Porventura, as pessoas ainda terão fé, ainda terão apego à palavra, ainda haverá chama neles quando o Filho do Homem vier, quando a igreja, quando ele vier para retirar, para resgatar, para tirar a tua igreja dessa terra? Pode colocar Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Caixa alta, sublinhado, o amor se esfriará de... No texto aqui, não na Bíblia, tá bom? O amor se esfriará de quase todos, amados. Por se multiplicar a iniquidade, os tempos que nós estamos vivendo, por isso ser tão macabro, tão tenebroso, o amor se esfriará de quase. Não é de todos, é de quase todos. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos desses que fazem a diferença, assim como nós, que não se dobram, que não se curvam a Jezabel, a esse sistema que é implantado por aí. Existem inúmeras outras igrejas espalhadas pelo mundo que também fazem parte deste quase, que não se dobram, que não se curvam, que não se deixam dominar por este sistema. Amém, igreja? Glórias ao nosso bom Deus. Nós vamos ver agora alguns pontos que são inerentes, que são peculiares, que são próprios da apostasia. Alguns pontos que a gente olha, rapaz, isso está atrelado, está linkado. Isto, de fato, é vinculado, é peculiar ao processo de apostasia, ao apóstata. Nós estamos vivendo este tempo de apostasia. Vamos em 2 Timóteo, retroceda um pouquinho, avance.
2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versículos do 1 ao 5. Eu estou perdido na hora. Nós vamos até 7h25. É isso, beleza, glória a Deus. Eu me perdi totalmente. Falei, Jesus, nós vamos até que horas? 3, de 1 a 5. Perdão, vamos lá. Sabe, porém, isto, nos últimos dias da igreja, últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, no processo em que a apostasia estiver intensa, estiver de forma colossal, abismal, gigantesca, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos passando e vivenciando tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, já são sobremaneira egoístas, avarentos, sobremaneira avarentos, jactanciosos, já são demais, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeitoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder de Deus. Foge também destes. Isso aqui são características dos homens dos últimos tempos, nesse processo de apostasia que nós estamos vivenciando. Presbítero, mas isso já acontecia, de fato acontecia, só que agora nós estamos vivendo isso de forma intensa, de forma acentuada, de forma mais severa. Todas essas características que aqui foram listadas apontam para o processo de apostasia que nós estamos vivenciando. Então os homens estão cada vez mais desse jeito, com essas características, com essas desqualificações, eu vou usar assim. E nós vemos tudo isso de forma clara, de forma bem expansiva, de forma exponencial, crescendo sobremaneira em nossa sociedade. E nós temos que ter cuidado, nós temos que nos afastar de pessoas que assim agem. O texto diz, foge também esses, porque eles têm forma de piedade, mas eles negam o poder de Deus. Alguns até tentam entrar na igreja, agindo como se estivessem manifestando o poder, a graça, o favor de Deus, mas é religiosidade, foge deles, não esteja junto deles. Então isso aqui é uma das características que apontam para este processo de apostasia. Isaías 10, versículos 1 e 2, pode colocar. Olha o que diz aqui. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negar justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Amados, isso é característica também de apostasia. Nós vemos isso de forma clara, de forma latente, de forma bem intensa. Isso está acontecendo constantemente, não só no Brasil, amados, no mundo todo. Não é só no Brasil que isso acontece. Aqui é porque nós estamos convivendo aqui, estamos vivenciando esta realidade aqui, mas isso aí está acontecendo no mundo todo. Essas pessoas que legislam em favor próprio, que estão negando, que estão fazendo aquilo que lhe apraz e fazendo com que o de menor poder, a viúva, o órfão, sejam massacrados, sejam amassados, sejam pisados. Isso tudo aponta para a apostasia. Isaías 5:20, por gentileza. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai deles, amados, outra realidade, outra verdade que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Isto é uma realidade que acontece no mundo todo. E você fala, poxa, presbítero, de fato nós percebemos que isso tem se intensificado por conta do processo de apostasia, amados. Isso tem acontecido cada vez mais intenso, e a tendência é que aumente, a tendência é que piore, a tendência é que vá cada vez mais se dilatando, e nós cremos que brevemente o Senhor há de nos resgatar, brevemente o Senhor há de nos tirar daqui. Prossiga na sua Bíblia, chegue na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler apenas os versículos do 1 ao 3. Amados, eu estou indo rápido, eu estou lendo para a gente tentar dinamizar o tempo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.
2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Segura aqui rapidinho. Lembre-se da pregação da pastora. Evangelho Nutella. É justamente isso que está falando. Pessoas que pregam heresias e as pessoas vão se deixando enredar por aquilo, vão se deixando levar, vão se ir alimentando daquilo, vão se nutrindo daquilo, vão pegando isso para suas vidas e tomam isso como verdade, se alimentam daquilo e acabam sendo destruídos. Continuando, versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, isso, amados, se você for pegar esse tema que a pastora colocou no Evangelho Nutella, e nós vamos voltar, por exemplo, há 15 anos atrás, não era assim não, amados. Era difícil, era algo mais puro, mais genuíno, mas com apostasia, esse sinal aqui começou a se intensificar, começou a acontecer de uma forma muito intensa, e são muitos, não poucos, que agem dissimuladamente, que tentam trazer para si o maior número dos enganados, de pessoas enganadas, e nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Voltemos para 1 Timóteo, capítulo 4, recue sua Bíblia. Hoje eu não coloquei o data show, só essas passagens mesmo, mas nós vamos conseguir dar conta. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Posso ler, igreja? Glória a Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos tempos finais, nos últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo agora, alguns apostatarão da fé, alguns entrarão em apostasia, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Essas pessoas que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, esses que estão em apostasia e que são líderes, são pastores, mas não têm essa ciência, eles trabalham em prol de cauterizar a mente das ovelhas que os ouvem. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa está em apostasia e não percebe, porque já tem a mente cauterizada. Hebreus 10, 25, eu posso ler, ou posso apenas citar para vocês. Não deixe, outro ponto, é o 6º ponto. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Quanto mais vemos que o tempo se aproxima. Que tempo é este? O tempo do arrebatamento da igreja, este tempo findando aqui na terra. Então, o deixar de congregar é uma das características também da apostasia. Nós lembramos também, se eu vou pegar um parâmetro há tempos atrás, as pessoas tinham mais interesse em congregar, quando eu falo não é só na nossa igreja, de um modo geral, do que hoje. Hoje as pessoas optam por não congregar, preferem ficar deitado em casa, assistindo culto online, deitado, tomando suco de cupuaçu, né? A pessoa gosta do suco de cupuaçu, deitado lá, e às vezes não está atento, a maioria das vezes não está atento à palavra que está sendo ministrada. Então isto é um outro sinal, é uma outra característica do processo de apostasia. Amém, igreja? Dada esta introdução, vamos agora para a palavra, para a parte, o cerne da palavra. A introdução foi boa, vamos lá. A revelação do Apocalipse. Nós sabemos que o Apocalipse foi revelado ao apóstolo João quando estava na ilha de Patmos. Amém, igreja? E lá na ilha de Patmos, ele teve uma revelação tremenda e o Senhor apareceu para ele. Essa é uma das passagens mais extraordinárias que nós temos. Eu vou ler com você. Vamos ler porque é algo extraordinário, como toda a Bíblia é, mas essa passagem ela fala profundamente a mim. Capítulo 1, tá bom? Nós vamos ler o versículo 10 até o 19. Escute comigo. Achei-me, posso ler, igreja? Vou lendo. Então me acompanhe, se você não achou aí, me acompanhe. Achei-me em espírito, quem está falando é o apóstolo João. Se eu trocar para João Batista, entenda que é o apóstolo João, tá bom?
Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então Jesus aparece de uma forma extraordinária, com seu esplendor, com a sua glória. Entenda que ele, João, estava em espírito, e o Senhor, quando fala para ele, fala: ó, eu vou te mandar, você vai escrever o que você está vendo, e você vai escrever também as 7 igrejas da Ásia Menor. Entenda que essas igrejas, elas representavam características que apontam desde aquela época até hoje para as igrejas espalhadas pelo mundo todo. Mas também representava tempos de cada uma delas, estação, momento em que cada uma delas estava. E nós vamos nos atentar a este tempo, a este momento, a esta estação. E é esse o cerne que o Senhor vai falar conosco hoje. Algo extraordinário, que quando ele falou ao meu coração, eu fiquei maravilhado. E ele vai falando a cada uma das igrejas. Ele começa pela de Éfeso, vai Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. E a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, leia comigo, ele diz o seguinte: capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós entendemos que, quando fala o anjo, é o pastor da igreja, é o líder da igreja, é aquele que conduz a igreja. Eram 7 candeeiros na mão do Senhor e 7 estrelas representando as 7 igrejas e os 7 anjos, os 7 pastores. Aqui no versículo 5, ele fala com a igreja de Éfeso e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti. Ele traz um tempo. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se tu não fizeres isso, se não, venho a ti. Ele fala que ele vai vir a ela, caso ela não se arrependa, caso ela volte à prática das primeiras obras. Segure aí. Ele fala justamente disso. Vamos para a segunda igreja, a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10. Leia comigo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Aqui o Senhor também fala de uma perseguição, mas ele traz um tempo. Ele traz um tempo pré-determinado. Não atente aos 10 dias, mas ele se refere a um período de prova, um período de luta. Então existe um tempo aqui também estabelecido para a igreja de Esmirna. Vamos para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. Portanto, depois que ele fala para a igreja de Pérgamo, que ele aponta os seus pontos positivos e negativos, ele diz o seguinte no versículo 16: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O texto fala o seguinte: portanto, arrepende-te, senão
venho a ti sem demora. Mais uma vez está trazendo um tempo, um prazo, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora. Ele sempre está falando de vir, de estar vindo, de estar se aproximando. A igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 21, vamos lá. Diz o seguinte, olha o que diz o versículo 22, perdão, versículo 21 do capítulo 2, quando já fala com a igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo, já falou aqui de tempo novamente, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Dei-lhe tempo, estou te dando tempo, estou te dando prazo. Eis que eu estou te dando um tempo. Vamos para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 3. Lembra, acharam a igreja, vocês estão acompanhando, é a mesma, só estamos seguindo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Ele fala também de vida, ele fala de um prazo pré-determinado, ele fala, olha, eu vou vir como ladrão, e de modo algum você saberá o tempo que eu virei contra ti, mas ele está dizendo que ele vai vir, ele está dizendo que ele estará vindo, ele está dizendo que ele vai voltar. A igreja de de Filadélfia, capítulo 3, versículo 11, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 11, para a igreja de Filadélfia, ele diz o seguinte, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele já começou a dizer, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E vamos para a igreja de Laodiceia, versículos 15 e 16 do capítulo 3, primeiramente, para você entender o ponto. Versículo 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da tua boca. A igreja de Laodiceia não era frio nem quente. Aqui nós apontamos para a apostasia. Nós estamos vivendo, igreja, tu não és nem frio nem quente, tu estás totalmente apática, tu estás morna, tu estás numa apostasia profunda. E o texto continua, e olha o que ele diz no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Para as outras igrejas, ele dizia que estava vindo, que ele viria sem demora, que ele viria como ladrão, que ele estava chegando, que ele já estava se aproximando. Eu estou perto, eu estou perto. Quando ele chega aqui na igreja de Laodiceia, ele fala, Laodiceia, tu estás em apostasia, tu estás morna, tu não és nem frio nem quente, eu estou à porta. Eu estou à porta, eu não estou mais vindo, eu não estou mais chegando. Eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Amados, o Senhor está às portas. Ele está às portas, nós estamos vivendo justamente este tempo profundo, onde a igreja ela está em apostasia, ela está morna, ela está totalmente desperta, totalmente afastada, então ele está às portas, ele não está mais dizendo, eu estou vindo, eu venho sem demora, ele está dizendo, eu estou às portas, eu estou aqui, eu estou a ponto de entrar, eu estou a ponto de arrebatar a minha igreja. Romanos capítulo 13, pode ler comigo caso queira. Nós vamos ler os versículos 11 e o versículo 12 de Romanos, capítulo 13, versículos 11 e versículo 12. Posso ler, igreja? E isto digo a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, já é hora de vocês se posicionarem, mas não só agora, mas agora vocês conhecem o tempo, vamos tomar uma postura, vamos tomar uma decisão, vamos parar disso. Vamos firmar esses pés trôpegos, vocês conhecem o tempo, é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Está às portas, amados. O Senhor Jesus está às portas. Eu tenho convicção, você tem convicção, nós temos convicção de que a qualquer momento vai ser anunciado um governante mundial para resolver a crise mundial
e nós seremos arrebatados. É fato, é fato, é fato. Alguns não terão a oportunidade que nós temos de estar aqui, de ouvir, de aprender. Você que assiste pela internet, de se desviar dos seus maus caminhos, de buscar o Senhor com apego, com amor, com dedicação. Você que está ouvindo essa palavra hoje pela primeira vez, não sei que dia é que você está assistindo isso, mas o Senhor ainda está te dando tempo. Aproveita, porque é tempo. Ele vem sem demora e nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. Tome uma postura, tome uma posição, se posicione. Pare de brincar, pare de levar a vida como você está levando. Amém, igreja? Amém. Glórias ao nosso bom Deus. Para nós finalizarmos Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler alguns versículos a contar do 16. Eu já peço que os irmãos do louvor se aproximem, em nome do Senhor Jesus, podem vir, eu vou estar lendo, vocês já podem ficar aqui, já pode colocar o teclado. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler os versículos 16, 17, 20 e 21. Eu vou esperar os irmãos do louvor se posicionar, para que a igreja possa estar atenta a esta leitura, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17, nós vamos ler ainda o 20 e o 21. O texto diz o seguinte, pode liberar o teclado, Vaso. O texto diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aplaudamos do Rei, fiquemos de pé. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Te bendizemos, Deus vivo, por essa gloriosa palavra, por rememorarmos, relembrarmos e vivermos momentos tão significativos. Tu vens, Pai, tu vens e és tu próprio quem dizes que vens. Por isso, Maranata, Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem, vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Palavra gloriosa, irmãos, que façam